história, como foi que tudo isso começou. E às vezes nós achamos que o caso de João Batista é uma história de alguém que nasceu numa família de servos de Deus. João Batista é um homem que nasceu numa família improvável, de servos de Deus, mas de uma família improvável. E nós vamos ver por quê. E às vezes nós também nascemos numa família improvável. E achamos que vamos repetir essa história. Não. Nós decidimos o que fazer com a nossa história a partir daí. Irmãos, eu não nasci numa família de servos de Deus, mas a minha família é uma família de servos de Deus. Como eu disse para os irmãos, os meus filhos estão servindo na igreja deles. O meu outro filho do coração está aqui comigo. Nós decidimos o que vamos fazer com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Então eu não estou dizendo para vocês que não tem jeito não, porque você não nasceu numa família cristã não. O que você vai fazer com a sua família, você determina agora. Mas João Batista nasceu numa família de improváveis. Porque a palavra de Deus diz que o nascimento de João Batista não foi uma coisa simples não. A palavra de Deus diz o seguinte, lá em Lucas 5, começa a falar de Zacarias e começa a falar de Isabel. E diz algo muito bom sobre eles. O texto, no verso 6, diz o seguinte: e eram ambos justos perante a Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então era uma família que eles viviam de acordo com a vontade de Deus. Era uma família que vivia irrepreensivelmente. Algo muito difícil nos nossos dias. Porque nós vivemos uma época, irmãos, que há um tempo atrás, quando eu era jovem, se preocupava muito de se perder o jovem. Hoje em dia se perde o idoso. Porque o mundo está perdido, os dias são maus, a iniquidade alcançou o mundo de tal maneira que hoje em dia as pessoas estão se perdendo por muito pouca coisa. Mas essa família era irrepreensível, eles eram justos, eles seguiam todos os mandamentos do Senhor. Então quando a gente vê isso, o que a gente pensa? Era uma família perfeita, era uma família que não tinha problemas. Porque a gente acha que para servir a Deus, a gente não pode ter problema. Não, a família de João Batista era uma família que era irrepreensível, era uma família que eles eram justos porque eles não tinham problemas. O texto não começa assim? Só que o 7 diz o seguinte: porém, eles não tinham filhos. Isabel era estéril e ambos eram avançados de idade. Era uma família fiel a Deus. Era uma família irrepreensível. Ambos eram justos, mas havia um problema dentro daquela casa. A palavra de Deus não diz que eles andavam murmurando, mas com certeza, quando Isabel passava pela rua, sempre tinha alguém que apontava o dedo ou que cochichava: lá vai a coitadinha. Porque naquela época, irmãs, não ter filhos era um problema. A mulher era vista como amaldiçoada, não está dando genealogia, não está dando herança, não está dando geração para o marido. Esse homem era sacerdote. Imagina a falação dentro do templo. Zacarias é um amaldiçoado, não tem filho. Mas a palavra de Deus diz que eles eram justos. E quantas vezes na nossa vida nós achamos que porque nós temos um problema, nós não estamos no caminho de Deus. E se o problema faz parte de uma bênção, se o problema faz parte de uma vitória, se o teu problema hoje é um testemunho que você vai dar lá na frente, e vai tratar, e vai curar, e vai transformar outras vidas. Aquilo que o pastor estava contando é que o nosso dia hoje não foi fácil. Mas é sempre assim. Hoje cadê a irmã falou aqui, né? A palavra, ela começou assim, né? Ela corta aqui e ela corta ali. É bem assim, quando a gente prega. E não importa o teu problema. Você tem que permanecer irrepreensível. Você tem que permanecer justo e confiar na palavra do Senhor. Porque a gente não diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então a gente tem que confiar que no tempo dele, ele vai fazer a vontade dele.
E o texto continua descrevendo como eles eram. Porque a palavra, o nome Zacarias, ele significa lembrado por Deus. Então, mesmo que as pessoas dissessem, ah lá, Zacarias é um amaldiçoado. Mas antes do amaldiçoado, qual a palavra que vinha antes? Zacarias. Então, quando alguém dizia Zacarias, Zacarias lembrado por Deus. Zacarias, lembrado por Deus. Zacarias, lembrado por Deus. Então ele sabia, não estou sozinho, Deus está lembrando de mim. Em algum momento Deus vai ouvir minha oração. Eu sou lembrado por Deus. Eu sou lembrado por Deus. Eu sou lembrado por Deus. Ele podia estar idoso, mas ele sabia que Deus estava lembrando dele. Que ele não estava perdendo o tempo dele. A palavra, o nome Isabel, fala consagrada por Deus. Então ela podia ser estéril, mas ela sabia que ela era uma mulher consagrada por Deus. Em algum momento, Deus ia olhar para aquela mulher. E ela permanecia justa e irrepreensível. E aí, irmãos, a história continua. Essa história é linda demais. No 8, diz o seguinte: e aconteceu que, exercendo Zacarias, o seu sacerdócio, diante do Senhor, aparece um anjo para Zacarias. Olha que interessante. Porque quando a gente, o dedinho bate na porta e dói, você fala, também não vou no culto. Vou fazer o que na igreja? Me aborreci. Não vou na igreja não. Não é assim? Por que não? Porque eu não posso me aborrecer. Não, nós nos aborrecemos, irmãos. Vocês sabem por que Lázaro morreu? Porque ele era amigo de Jesus. Por isso. Porque se Jesus tivesse ido curar Lázaro quando ele estava doente, a história que nós contaríamos hoje é a seguinte: e aí, Lázaro adoeceu, Jesus foi lá e curou a doença de Lázaro. E acabou a história. Só que a história que nós contamos não é essa. E Jesus foi lá e Lázaro cheirava mal. E Marta disse para ele, já cheira mal, não tem jeito, acabou. E Jesus disse, tirar a pedra. E Jesus ressuscita Lázaro, porque quem é amigo de Jesus passa por dores, passa por lutas, mas não passa sozinho. E o fim só chega quando Deus determina. É só Deus que diz que acabou. Ninguém pode dizer para você que acabou. Se alguém disse para você que acabou, você não recebe essa palavra. Porque só Deus diz quando começa e só Deus diz quando acaba. Eu não sei o que aquele povo dizia para Zacarias e para Isabel, mas eles sabiam que só Deus podia determinar o início e o fim da história deles. E aí, irmãos, era uma família justa diante de Deus. E aí o anjo chega para ele no verso 13 e diz o seguinte para ele: a tua oração foi ouvida. Aleluia! A tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. O que você tem colocado diante do Senhor? Você tem colocado a tua família diante do Senhor? Você tem colocado as suas questões diante do Senhor? O anjo do Senhor está aqui essa noite. Os louvores falaram sobre isso. O anjo do Senhor está dizendo para você: a tua oração foi ouvida. Receba isso sobre a tua vida. A tua oração foi ouvida. Irmãos, quando eu meditava nessa palavra, isso cortou em mim, porque eu estava em oração. Senhor, toma esta causa nas tuas mãos, Senhor. E o Senhor falou isso comigo: a tua oração foi ouvida. E antes de eu pregar, eu recebi uma mensagem: a minha oração foi ouvida. Aleluia, glória a Deus por isso. Mas sabe por que a oração dele foi ouvida? Porque ele confiou. Porque Isabel confiou. Porque Zacarias lembrava que ele era lembrado por Deus. Porque enquanto Zacarias estava lá no templo, cuidando da casa de Deus, cuidando dos negócios do Pai, como Jesus disse, cuidando do reino, o Senhor cuidava da casa de Zacarias. Irmãos, quando nós estamos preocupados com o reino, quando nossa motivação, quando o nosso coração está na casa de Deus, no reino de Deus,
Deus cuida de nós. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas, irmãos? Todas as coisas. Tudo que Deus entende que você precisa, tudo que é necessário para a tua vida, todas as coisas vos serão acrescentadas. E a oração dele é atendida. E mesmo sendo uma família justa, irrepreensível em todos os mandamentos e princípios do Senhor, tem um momento ali que Zacarias balança, né? Ele fica meio assustado. O anjo fala com ele: não temas. E ele diz para ele assim: Isabel dará à luz, verso 13, e lhe porás o nome de João. E João significa graça de Deus, gracioso. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Irmãos, meu primeiro filho, o Senhor me levou com 2 dias de nascido, no dia da alta. Eu entrei para ganhar, ele nasceu vivo, e no dia da alta ele faleceu. O Senhor me levou para a eternidade. O meu segundo filho, uma amiga minha, o Senhor deu um sonho para ela, e no sonho aparecia um homem e dizia para ela o seguinte: olha, o filho da sua amiga vai se chamar João. E eu achei aquilo estranhíssimo. Falei: João? E o outro nome ela vai escolher. Falei: João? João? Isso mesmo? João? Eu já tinha até outro nome escolhido. Eu tinha escolhido Jonatas. Eu e o sacerdote ali escolhemos Jonatas. Eu falei: não, João não. E nós ficamos pensando, João, ainda tinha que escolher mais um no sonho, mais um. E aí Deus falou comigo: esse você vai trazer para casa. Esse vai ser a tua vitória. Irmãos, meu filho não tem cara de Jonatas, ele tem cara de João Vitor, e ele está lá servindo a igreja dele, lá no ministério de novo. Então, quando eu olho para o meu filho e eu leio essa história, eu penso: Deus foi gracioso comigo, porque eu também me senti envergonhada por um tempo. Quando as pessoas olham para a gente e a gente está na luta, muitas vezes eles olham e falam: o que será que ela fez de errado? Ela está passando por isso. Ele olha para você e fala: nossa, ele não deve estar fazendo direito, porque Deus não abençoa, Deus não faz ele prosperar. O que será que Jó fez de errado para passar pelo que passou? Irmãos, quando nós temos uma vida justa diante de Deus, quando nós temos uma vida irrepreensível diante de Deus, não importa se nós estamos em luta, o que importa é o testemunho que nós damos daquilo que nós estamos vivendo. E é isso que essa família dava: testemunho. Era isso que essa família fazia, eles testemunhavam. E aí essa família aprende a confiar nesse Deus. E a palavra de Deus vai contando a história. Essa história é muito linda, e começa a profetizar sobre a vida deste menino. Eu não sei quantos de vocês já têm filhos grandes, mas se você ainda tem filhos pequenos, profetize sobre a vida dos teus filhos. Não deixe as pessoas à sua volta começar a falar que os seus antepassados foram ou deixaram de fazer. Não deixe as pessoas que estão à sua volta determinar coisas a teu respeito, porque só quem determina algo sobre nós é Deus. Verdade. Porque as pessoas adoram apontar dedo para nós e dizer algo sobre nós. A nossa identidade, ela está em Cristo. A identidade de João Batista foi dada aqui pelo anjo, porque Deus já havia determinado para ele. O nome dele vai ser João. E entenda, irmãos, naquela época, nome era dado de acordo com a família. Se o pai dele era Zacarias, o nome dele seria Zacarias. Não tenho nenhum filho Márcio. Nenhum. Né? Lá em casa nós não seguimos a tradição. E ali também não seguiu a tradição, porque a identidade daquele menino não era Zacarias. João o Batista, porque Batista não era o nome dele, não era apelido. Ele não era para ser um sacerdote, para trabalhar dentro do templo. Essa não era a identidade que Deus tinha para ele. A identidade para João era ser um homem que ia ser a voz do que clamava no deserto. Então Deus determina qual é a nossa identidade. Deus determina o lugar onde nós estaremos, o que nós faremos. Em
Entenda qual é a identidade de Deus para a tua vida. Entenda qual é a identidade de Deus para os seus filhos. Para você, pai. Para você, mãe. Entenda qual é a identidade de Deus para a tua vida. E aí ele continua a história. Ele fala daquilo que ia ser João Batista. E ele fala que já na gravidez de Isabel, ela tinha que se preparar para gerar este menino. Irmãos, independente de gestação, porque quando a gente está gerando, a gente já tem determinados cuidados. Mas e as outras coisas que a gente gera dentro de nós? Quantas coisas nós geramos dentro de nós? Quantas coisas Deus coloca dentro de nós e nós precisamos gerar? E sabe por que às vezes não dá certo? Porque nós não ouvimos a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus para que isso gere da forma correta. Para que isso gere de uma forma que tenha aqui, todo um cuidado, tenha uma consagração, tenha oração, tenha jejum, tenha leitura à palavra, e na hora que nasça seja uma bênção. O que Deus tem colocado no teu coração, o que Deus tem colocado, e você entende que é para a tua família, comece a gerar agora aí dentro do teu coração. Comece a colocar isso diante de Deus. Consagre-se pela tua família. Ah, pastora, mas você não conhece a minha família. Não conhece mesmo, mas também você não conhece a minha. Você sabe de onde eu vim? Não. Você não conhece a minha família. Eu venho de uma família, de uma galera que se converteu. Mas hoje você pode contar no dedo quem está na presença de Deus. Hoje nós passamos uma guerra para esse povo voltar. Porque é mais fácil você falar de Jesus para quem nunca ouviu do que quem já esteve. E não se aborreceu com Jesus, mas ele se decepcionou com pessoas. Então nós precisamos gerar isso todos os dias. Nós precisamos guerrear todos os dias. Guerreie pela sua família. Se consagre pela tua família. Declare o que Josué declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E olha que palavra linda. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor Deus. Declare isso sobre a tua família. Que a tua família vai ser um recurso no reino. Que a tua família vai ser usada por Deus. Para fazer a diferença, nós precisamos fazer a diferença por onde nós passamos, irmãos. O mundo vai, literalmente, de mal a pior. Eu ouço essa frase há muito tempo. Mas a cada dia que passa, ela está se intensificando mais. E a gente vê que a graça, ela gera frutos, né? No verso 60, no momento onde Isabel tem ali, né, João, e aí ela declara, e Zacarias também declara, e eles dizem: seu nome será João. Um milagre confirmado. E o mais interessante do milagre é que a comunidade toda se maravilha com esse milagre. Porque, irmãos, quando nós estamos na luta, no desafio, no sufoco, e às vezes no luto, são poucos aqueles que nos estendem a mão. Muitas vezes as pessoas vão até fazer comentários, mas na hora que o milagre vem, que o testemunho vem, aí a coisa muda de figura. Porque aí tinha um monte de gente lá, até para dar pitaco. Não é Zacarias, não é Zacarias não. O nome dele é João, porque aqui em casa todo mundo tem uma identidade de Deus. O meu marido é lembrado por Deus. Eu sou consagrada de Deus. E o meu filho, ele é graça de Deus sobre a minha vida. Porque nós somos uma família cheia da graça de Deus. Nós temos que nos posicionar, nós temos que lutar pela nossa casa, pela nossa família, porque família hoje virou artigo de luxo. Ah, não preciso lutar, não deu certo, vai cada um para um lado. Não, lute pela sua família. Declare que a tua família é uma família cheia da graça de Deus. Faça como Isabel, o nome dele é João. O nome da minha família é cheia da graça. A minha família é graciosa. A minha família tem a graça de Deus. Não perca a sua família.
Não abra mão da sua família. Irmãos, uma coisa que eu aprendi com a vida, e vou continuar aprendendo, é que as nossas dores saradas curam as outras dores, viram ministério. Tudo aquilo que nós passamos nessa vida, nós somos usados por Deus para curar outras pessoas. Essas histórias que eu contei para vocês dos meus filhos que não estão comigo, quantas mulheres eu já falei essa história, e essas mulheres se identificaram, e essas mulheres entenderam que há vida depois disso, porque ninguém melhor do que uma pessoa que viveu isso, por exemplo, para pregar a história do livro de Naim, para entender o que aquela mulher viveu. Ninguém melhor que uma viúva para consolar uma viúva. Ninguém melhor que um órfão e uma órfã para consolar o outro. Então a sua ferida cicatrizada, ela vira um ministério. Agora vocês imaginem aquela família cheia da graça de Deus. Que ministério que virou aquela família. Quanto testemunho Isabel pôde contar. Quantas mulheres que estavam cabisbaixas, quantas mulheres envergonhadas, quantas mulheres estéreis que eram apontadas na rua, que Isabel pode chegar diante delas e falar: confia no Deus de Israel, seja justa, seja irrepreensível, ore e aguarde o anjo chegar para você e dizer: a sua oração foi respondida. Para quantos homens, Zacarias não pôde repetir essa história? Para quantos homens eles não puderam apresentar o testemunho deles vivo, que era a vida de João? Aqui o meu testemunho. Esse aqui é o meu milagre. Esse aqui é aquele que Deus nos deu no momento que estava tudo perdido. Porque ninguém acreditava mais. Você acha que alguém acreditava naquilo? Aquilo poderia acontecer? Ninguém acreditava mais. Mas eles mostraram. E o nosso testemunho é isso, irmãos. Quando nós passamos pela luta, quando nós passamos pelas dificuldades, quando a nossa família parece que vai ruir, e você olha e fala: não tem mais jeito. E eles veem a nossa família de pé, e aí eles vão chegar para você e vai falar: como é que você conseguiu? E aí você mostra para ele o caminho. E você faz igual João, porque João era aquele que apontava o caminho. João era aquele que vinha mostrar o Cordeiro que viria dar vida por nós. Você vai apontar o caminho para ele. Você vai dizer: olha, Jesus restaura, Jesus muda histórias. Vem para Jesus, que ele vai fazer a mesma coisa que ele fez comigo na tua vida. E nós vemos o resultado de uma família cheia da graça de Deus. A gente vê que depois disso, Zacarias começa a falar no 64. E ele começa a louvar a Deus. Aí o 65 diz assim: veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas estas coisas. Não tinha rede social não, irmãos. O assunto correu. E nós estamos falando dele até hoje. A história correu. As histórias de Jesus correm até hoje. Porque por todo lugar onde Jesus passava, eu gosto muito do livro de João, apesar de a gente ter Lucas, porque Jesus, por onde passava, mudava vidas. Aonde ele encontrava pessoas, a história mudava. E neste lugar, onde eram pessoas que serviam a Deus, que eram fiéis a Deus, a história também foi mudada. Eu não contei esse pedaço não, mas vocês já conhecem, porque isso é mais específico de Maria. Mas a gente vê o quanto Deus atuou na vida deles, que quando Maria chega lá e vai se encontrar com Isabel, João Batista é cheio do Espírito, ele se mexe dentro do ventre de Isabel. Um menino totalmente direcionado por Deus. Eu não sei se já disseram para vocês em algum momento da vida que você nasceu por acaso. Não levanta a mão não. Tá? Pode ser que alguém tenha dito isso para você. Mas isso é mentira. Porque nós nascemos com um propósito. Ninguém tem um propósito depois que nasce, não.
Se você nasceu, você tem um propósito. Se você passou por 2020 e está aqui hoje me ouvindo, você tem um propósito. Ninguém chegou até aqui à toa, não. Você chegou com um propósito. Esse menino nasceu com um propósito. E ele cumpriu o propósito dele. Ninguém nascido de mulher foi igual a João Batista. E olha que João Batista não saía por aí dizendo: eis que te digo não, hein? Ele chamava o povo de raça de víboras. Mas esse que era bom, porque ele apontava o caminho, ele apontava o Messias, ele falava da salvação, que é o que nós precisamos falar, que é o que nós precisamos lutar para a nossa família ser salva diante do Senhor. E o resultado de uma família cheia de graça, que é isso que nós desejamos. Nós estamos aqui comemorando o Dia das Mães, isso é lindo. E nós devemos mesmo comemorar, nós devemos mesmo honrar. Hoje eu botei no grupo lá dos jovens e adolescentes, eu falei: beije a sua mãe, abrace a sua mãe, mande uma mensagem para sua mãe. Não espere ela não estar aqui para falar: ah, se ela estivesse aqui eu tinha feito. Não espera não, faça agora. A minha eu fiz quinta, antes dela viajar. Ela foi viajar. Mas quando ela voltar, eu vou fazer de novo. Eu vou curtir a minha mãe com todas as minhas forças. Porque eu já não tenho pai para curtir. Mas enquanto eu tive, eu curti também. Então eu falei isso com eles, porque adolescente jovem, né? Às vezes é meio avoado, né? Então a gente tem que dar uns toquezinhos neles. Então a gente tem mesmo que curtir, tem que honrar. Mãe, gente. Eu sou mãe, né? Tem que honrar mesmo, mãe. Tem que dar presente para a mãe, é isso mesmo. Mas a família cheia da graça, ela dá frutos. Acontecem coisas numa casa de uma família cheia da graça. E aí a gente viu que Zacarias começa a glorificar, há um testemunho. E olha que interessante o 66. O 66, no finalzinho dele, diz assim: e a mão do Senhor estava com ele. Vocês já viram isso em outro texto bíblico? José. A palavra de Deus diz que tudo que José tocava, o Senhor era com ele. Mas de onde que José vem? Ele vem lá dos patriarcas, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de uma família que tinha uma promessa sobre a vida deles. Tinham erros, tinham dificuldades, mas tinha promessa. E toda vez que eles acertavam, que eles faziam a vontade do Senhor, que eles eram irrepreensíveis, que eles eram justos, a promessa se cumpria. José era irrepreensível, José era justo, então o Senhor era com ele. E não teve luta não? Muita luta, muito processo. Mas ele chegou no lugar que o Senhor queria que ele chegasse, porque ele se manteve irrepreensível e justo. Irmãos, quando nós nos mantemos irrepreensíveis e justos, pega isso aí para você. A mão do Senhor está conosco. E nós chegamos no lugar que o Senhor quer que nós estejamos. Ele nos coloca ali. Não fique esperando ninguém fazer isso por você, não. O Senhor te coloca lá. A gente se decepciona com pessoas, mas nós não nos decepcionamos com Deus. Ele não nos decepciona. E aí a gente segue o cântico de Zacarias. E no 67, Zacarias foi cheio do Espírito Santo. E ele profetiza. E ele fica cheio do Espírito Santo porque ele entendeu aquilo que Deus fez na vida dele. Ele teve aquele momento que ele ficou balançado porque era muita bênção, irmãos. Era muita bênção. Por algum momento até ele ficou incrédulo. Tem hora que nem a gente acredita com tanta bênção. É só a gente fazer uma retrospectiva pequenininha. Pensa de onde você saiu. Quantos aqui, agora vocês podem levantar a mão. Quantos aqui nasceram, cresceram dentro do ambiente evangélico? Tá bom. Mas muitos aqui, eu vim para a igreja com 9 anos de idade. E eu glorifico a Deus por isso. Porque eu já ouvi gente dizendo que eu perdi a minha juventude. Ah, que bobagem. Eu glorifico a Deus de ter passado a minha juventude e não ter vivido essa loucura que é aí.
eu tive paz na minha juventude, eu tive sossego na minha juventude. Eu jamais queria viver essa adrenalina que tem no mundo. Eu não gosto dessas coisas, eu gosto de sossego. Eu dou glória a Deus de que 9 anos já está aqui. Mas nem todo mundo nasceu na presença do Senhor. Muitos, eu vim para a igreja por amor, mas essa não é uma regra geral. Muitos de nós, né, muitos de vocês, vieram para cá pela dor. Muitos foram arrancados do mundo. Muitos, o Senhor foi lá, puxou e trouxe para a presença dele. Mas independente de mim, que vim por amor, independente de você, vou contar com o Pedro, que nasceu na igreja, que está aqui há 13 anos, Pedro, que Pedro é cristão. Independente disso, todos nós temos que ter o nosso momento com Deus. Todos nós temos que ter aquele momento que nós entendemos e recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Todos nós precisamos passar por isso. E essa família também precisou passar. E talvez isso esteja faltando dentro da tua casa, esse momento. Talvez a sua casa é uma casa que até vem na igreja, é uma casa que gosta do louvor com a benção. Eu até anotei aqui, ó, de nada tenho falta. A gente reclama tanto, né? Quantos poderiam estar aqui hoje e não estão? E quantos queriam estar aqui hoje e não estão? De nada temos falta, irmãos. De nada temos falta. O Senhor tem provido todas as coisas sobre a nossa vida. E talvez tenha faltado isso, a gente declarar que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. A gente glorificar a Deus na hora da luta, na hora da notícia ruim, e dizer isso para Ele: de nada tenho falta. Porque eu creio que Isabel declarava isso. Porque muitos personagens da Bíblia fizeram isso. José não murmurou, muitos outros não murmuraram. A mulher, a Sunamita, acho que é a Sunamita ou a Sulamita de Eliseu. Sunamita, quando o filho dela morre, que ela vai procurar Eliseu, os outros ficam perguntando ela no meio do caminho: e aí, como é que tá? Vai tudo bem, de nada tem falta. Ela não conhecia o louvor, né? Mas provavelmente ela teria tido isso. De nada tem falta. Porque ela foi falar com quem ela tinha que resolver. Porque a gente tem que falar com quem tem que resolver. Que foi o que Isabel e Zacarias fizeram. Eles falaram com quem tinha que resolver. Eles oravam a Deus. Eles choravam aos pés do Senhor. Mas para o povo eles diziam: de nada tem falta. Nós estamos bem. Vai tudo bem? Vai tudo bem. De nada tem falta. O que você tem dito ao povo? Porque se você declara que Jesus é seu único e suficiente Salvador. Você está na igreja, eu estou lá na sala de luz. Mas eu não estou bem. Você acha que alguém vai querer te acompanhar? Não vai querer te acompanhar. Como é que você está? De nada tenho falta. Até porque eu creio que Jesus está comigo. Eu creio que o Senhor dá ordem aos teus anjos a meu respeito. Salmo 91. Então, se eu creio nisso, de nada tenho falta. E aí em casa eu vou para o joelho, eu choro, e eu me derramo, e eu me rasgo diante do Senhor, e coloco a minha vida diante dele, e espero na bênção do Senhor, e espero nos frutos de uma família cheia da graça de Deus. E é isso que eu espero. E aí ele profetiza, e ele diz o seguinte no verso 76: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Querido, João Batista, ele é um precursor do Messias. Famílias que vivem pela graça, elas geram filhos com propósito. A nossa casa, o que ela está gerando para o reino? A sua e a minha. Porque a gente prega lá e prega aqui. O que nós estamos gerando para o reino? Deus quer usar a nossa família para o ministério. Que tipo de família nós estamos construindo? Mateus 11:11 que diz: entre nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Uma família cheia da graça de Deus não é perfeita, mas está disposta a crer, obedecer
gerar frutos eternos para a glória do Senhor. Famílias, segundo o coração de Deus, não são perfeitas, mas são posicionadas. Se posicione. Aproveite agora esse momento de louvor. Nós estamos encerrando aqui o culto. Coloque sua família diante do Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. A mudança começa em nós. Não espere que o outro mude. Comece em você. Eu vou encerrar, mas eu vou contar algo para vocês, um testemunho de uma irmã, que ela disse que roubou o sacerdócio do marido dela. E aí agora ela está aborrecida, porque ela não quer mais sacerdócio. Ela quer devolver o sacerdócio para dela. Porque é bonito, né, ser empoderada, né, mas cansa. E ela descobriu que cansa. Mandar em homem cansa. E agora ela não quer mais. Aí ela começou a orar e falou para ele, ó, eu vou te dar o sacerdócio de volta. E ela, não quero não. Estou confortável assim, não quero não. E aí ela entrou numa guerra espiritual para devolver o sacerdócio para o marido dela. E aí ela conseguiu. Ela orou, buscou a Deus e ela conseguiu devolver o sacerdócio para a vida dela. E muitas vezes, irmãos, as nossas lutas, os nossos lares, é porque as funções estão fora do lugar. Quando a gente coloca as coisas nos seus devidos lugares, tudo organizadinho, a bênção do Senhor vem. O pastor, quando mandou mensagem para mim, perguntou assim, você pode vir pregar ou eu tenho que perguntar ao sacerdote primeiro? Que se ele autorizar, eu não posso vir. Coloque as coisas no lugar. Entregue a sua vida. Comece a mudança em você. Ela começou a mudança na vida dela e o lar dela foi mudando. Ele começou a dar testemunho na mudança dela. Aí ele quis o sacerdócio dele de volta. Porque ela começou a mudar. Comece a mudança em você. E tudo à sua volta vai mudar. Que Deus abençoe a família de vocês. Obrigada, pastor.